Conosco, André Coutinho, que, enfim, manja tudo de viagens, é nosso colunista de viagens, para falar sobre uma tendência, acho que eu posso chamar assim, que pode afetar diretamente aqueles que têm planos de arrumar seus trapinhos e fugir para a Europa. E não são poucos brasileiros nessa situação, especialmente quando a gente fala em Portugal. Que notícia é essa aí, Coutinho? Bom dia para você. Tudo bem, Megali? Ótima manhã a todos. São centenas de milhares de brasileiros, viu? Para dar um número aqui um pouco mais exato, um número realmente assustador. A Comissão Europeia está pedindo para Portugal rever ou então explicar por que Portugal tem dado uma permissão para trabalhadores de língua portuguesa, né? Dentre eles, obviamente, brasileiros, né? Só para a gente entender. Isso foi algo que Portugal fez no ano passado para ajudar com relação à mão de obra, e principalmente setor de serviços em Portugal, e abriu uma permissão de trabalho válida por 1 ano, 12 meses, né, para países cuja língua principal é o português. Brasil, obviamente, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E desde então, milhares de pessoas têm, de forma online, aplicado para essa permissão, viaja até Portugal e procura emprego, e arruma um emprego e pode morar normalmente em Portugal por um período, repito, de 12 meses. Acontece que a Comissão Europeia, agora nesta semana, tem pegado no pé do governo português, porque algumas dessas pessoas, e já foram concedidos mais de 150 mil vistos especiais, estão viajando pela Europa, pelo chamado Espaço Schengen, que é formado por 27 países, e que tem trânsito livre. Quando você vai com o seu passaporte brasileiro, por exemplo, para Portugal, você pode ir para a Espanha, para a Itália, para a Alemanha, normalmente, sem fazer uma imigração de novo. Só que a Comissão Europeia entende que esse visto especial de trabalho não dá direito a essas pessoas viajarem. Notificou o governo português, e o governo português agora vai ter de se explicar. Diz que não vê nenhum tipo de problema, que não está infringindo nenhum tipo de lei. Então, brasileiros e outros membros de países de língua portuguesa, teoricamente, de acordo com o entendimento da Comissão Europeia, não podem sair de Portugal, a não ser que eles estejam portando, os brasileiros, o passaporte brasileiro, né? Então, Portugal vai ter agora duas opções: ou se adequar e regulamentar, junto à Comissão Europeia, esse visto chamado de CPLP, ou então assegurar que o titular desse visto não circule por outros países europeus. Portugal tem 2 meses para responder à Comissão Europeia em forma de ameaça. A Comissão Europeia diz que, se não responder em 2 meses, elas vão ter um entendimento próprio. Então, um alerta aí para os brasileiros que pretendem trabalhar e, de repente, passear, viajar pela Europa. Coutinho, temos só mais 2 minutinhos, e o tema que eu vou propor aqui é muito mais complexo do que isso, mas eu sei que você vai se virar. A Europa vive uma grande onda de xenofobia e, pela primeira vez, essa onda atinge os brasileiros, né? A gente tem sentido isso com mais força. Claro, os brasileiros podiam ser criticados, são barulhentos, fazem bagunça, enfim, mas xenofobia mesmo, essa rejeição intrínseca, é algo mais ou menos recente, né, Coutinho? É algo recente. Eu leio, o Megali, nesse caso específico desse visto, que o problema da União Europeia não é exatamente com brasileiros, porque o nosso passaporte tem livre acesso pelo espaço Schengen, né, por até 90 dias para fazer turismo. Então, eu acho que o problema deles não é exatamente com os brasileiros que falam português, mas sim, a gente tem escutado relatos de brasileiros, principalmente em Portugal, que trabalham por lá e que são vítimas de xenofobia. Eu fui recentemente a Portugal umas 2 ou 3 vezes no ano passado, e eu conversei com muita gente, e o que os brasileiros dizem é que os brasileiros não estão só trabalhando no setor de serviços, que os brasileiros estão ganhando muito dinheiro e que isso tem incomodado bastante os portugueses. Mas, como você disse, não temos tempo para um debate tão amplo assim aqui na programação. Coutinho, obrigado, bom trabalho para você, até a próxima. Valeu, bom dia, até mais. Valeu, até. Agora